Eu estava observando aqui a palavra do Senhor, né? Em 1 Samuel, capítulo 1, onde nos conta a história de Ana. E algo me chamou muita atenção sobre Ana, uma mulher que vivia amargurada de alma, né? De coração, por causa de todas as aflições que ela enfrentava com a segunda mulher do seu marido, que no caso era Penina. Para quem não conhece a história de Ana, se encontra em 1 Samuel, capítulo 1 em diante, vai nos contar a história de Ana. E eu observando aqui a fidelidade daquela mulher. Net, por que a fidelidade daquela mulher? Porque a gente sabe que muitos são chamados homens e mulheres de Deus, né? E aí eles oram, eles jejuam, eles se consagram e eles pedem algo para Deus. Até o momento que Deus atende o pedido e dá, né, o que foi feito em oração, o pedido que foi feito em oração. E muitas das vezes, isso aconteceu tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nos mostra pessoas que receberam bênçãos e não cumpriu o voto, né? E não voltou para agradecer ao Senhor. E não voltou, né, para agradecer pela bênção alcançada, pela oração atendida. E isso acontece muito. O que a pessoa, ela não observa é que depois que aquela pessoa, ela alcança, né, o pedido dela, ela alcança a bênção do Senhor, ela não observa, aqueles que estão de fora, não observa que vai passando o tempo e aquela pessoa, ou ela perde aquilo que ela recebeu, né? Ou ela não fica contente. Mais na frente ela vai, quem recebeu mais na frente vai perceber que ela não está mais feliz só com aquilo que ela recebeu. Por quê? Porque ela não pagou o voto. E isso acontece até o dia de hoje. Milhares de pessoas que na hora do desespero faz um voto com Deus, né? Faz um voto ao Senhor, apresenta para o Senhor a sua dificuldade, a sua luta, aí diz para o Senhor, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu irei te dar tal coisa. Se o Senhor me abençoar, eu prometo que eu vou fazer até o final da minha vida isso para ti. Só que a gente vai ver e a gente vai observar que muitas das pessoas que faz voto não cumpre. Mas a palavra de Deus diz que ai daquele que faz o voto e não cumprir. É melhor que ele não tivesse feito. E ainda tem uma passagem que agora eu não me recordo. Eu não sei se é em Malaquias, Jesus. Eu não sei se é em Malaquias ou é em Eclesiastes que fala, né, sobre que a pessoa, quando ele recebe a bênção, ele votou, ele fez o voto e ele recebeu a bênção. E ele começa a dizer que ele não lembra que ele prometeu aquilo ali, né? Aí a palavra de Deus fala que é para que a gente não venha mentir perante o anjo. Porque o Senhor, ele toma de volta aquilo que ele deu. Tem gente que diz, o Senhor te deu, ninguém vai te tomar. O próprio Deus toma. Quando você vota e você não cumpre o voto, você não deu aquilo que você prometeu. E às vezes a pessoa, ele diz assim, Senhor, eu estou desempregado e eu preciso arrumar um emprego, eu preciso arrumar um trabalho em que eu ganhe 10 mil, né? 15 mil, bora baixando, 5 mil, 3 mil. E eu prometo que o meu primeiro salário eu te dou. Tem gente que promete o primeiro salário. Tem gente que diz assim, Senhor, todo mês, quando eu receber o meu salário, eu vou tirar o meu dízimo e vou tirar uma quantia para me dar em oferta. Aí, quando a pessoa recebe o primeiro salário, a pessoa olha para a quantidade de conta, né? Para a quantidade de dívida. E aí, para o que está faltando dentro da casa, aí ele vira para Deus e diz assim, Deus, desse primeiro salário eu não vou poder te dar, mas no próximo salário eu dou. Aí não dá o dízimo e nem a oferta. Sendo que a palavra de Deus, ela nos mostra, não é só lá em Malaquias, tá? Ela nos mostra tanto
no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que nós devemos devolver a parte que é do Senhor, porque é do Senhor, entendeu? E aí, quando chega o tempo que é pra gente devolver, a gente não devolve, a gente fica com o que Deus nos deu e ainda fica com a parte que é do Senhor. Muita gente não concorda quando a pessoa diz assim, eu não vejo obrigação em dar o dízimo, porque assim, o dízimo é algo que é determinado por Deus. É algo que é determinado por Deus. Você tirar de tudo 10%. De tudo, tá? 10%. Aquilo ali é do Senhor. A outra parte, Deus te deu. Entendeu? E aí tem as ofertas que você vai dar, que você vai contribuir. Mas tem um porém. Tanto o dízimo quanto a oferta, a palavra de Deus diz que é para você dar com alegria. Que se você não der com alegria no seu coração, é melhor que você não dê. A tua oferta, quando você vai levar ao ofertório, né? Se você tiver a mágoa com seu irmão, que você volte, peça perdão para o seu irmão, aí sim você pode ofertar, para que o Senhor Deus receba a tua oferta. Da mesma forma é o teu dízimo. Você não está com uma faca aqui, tá? Cravada aqui na tua garganta, para que você vá lá e dê o dízimo. Não, você tem que dar com alegria, com gratidão. Por quê? Porque o ato de dizimar é um ato de gratidão. É um ato de amor. É um ato que você, assim, ó, observou que Deus fez por você. Você se sente grato, você se sente feliz pelo que Deus fez. E você quer agradar a Ele. Então você vai lá e dá o dízimo, você vai lá e dá a oferta. Enquanto eu enxergar que eu tô dando o meu dízimo para pastor e não para o Senhor, né? Porque a gente entrega na mão do tesoureiro, a gente entrega na mão do pastor, tá? O que ele vai fazer ou deixar de fazer com aquilo ali é Deus e ele. Mas você faz a sua parte que Deus vai te abençoar muito mais. Mas você, quando for dar, você tem que entender, você está entregando na mão do pastor, mas você está sendo grato a Deus pelo que você está fazendo, e Deus lá do céu está enxergando que você está entregando aquele dízimo e aquela oferta. Bora voltar aqui para Ana. Então, o que me admira é que Ana, em meio à tribulação, a Ana faz um voto ao Senhor, né? E ela, pela graça de Deus, concebe um filho que se chama Samuel, né? E o que foi? O que é que Deus deu para Ana? Deus deu um filho, gente. Deus não deu um carro. Deus não deu uma casa. Ana já tinha tudo. Tanto que a palavra de Deus, ela nos fala que Eucana dava uma parte excelente para Ana. Porque o amor que ele tinha por Ana era mais do que os filhos que ele tinha com Penina, era maior do que o amor que ele sentia por Penina. Então ele tratava a Ana como uma princesa, ele honrava a Ana, né? Mas aquilo ali para Ana não era o suficiente, que por causa da falta dela em ter um filho, ela era afligida, ela era atentada pela sua rival, a Penina, né? Então, ela queria porque queria ter um filho, só que ela era estéril. E quem poderia mudar esse quadro, essa situação que Ana passava, que Ana enfrentava? Só o Senhor poderia fazer o milagre. Só o Senhor poderia mudar a história de Ana, né? E Deus, conhecendo o coração de Ana, Deus permitiu, Deus concedeu o milagre na vida de Ana, para que ela viesse ter Samuel, um filho. Não foi um bem material, não foi uma casa, não foi um salário grande, porque Ana já tinha tudo isso. Ana era como uma princesa na casa dela, porque assim o marido dela fazia com ela, né? E aí, quando ela concebeu o filho, que foi o primeiro filho, a palavra de Deus diz que ela, quando voltou até Eli, que é na terra de Siló, né?
Quando ela voltou até ali, diz aqui, ó, e havendo, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24, diz assim, ó, e havendo-o desmamado, né, ela já tinha encerrado o período de dar, a gente fala peito, né, de dar peito para Samuel, ela já teria terminado o período de amamentar Samuel. Ela levou consigo, né, Samuel, com 3 bezerros. Olha só, ela não levou só Samuel. Ela levou Samuel, ela levou 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e a trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Gente, Ana foi muito corajosa. E Ana, ela foi muito grata. Eu pergunto para você hoje, né? Eu pergunto para você agora. Você teria essa coragem? Você colocaria, né, o que Deus te deu como oferta no altar de Deus? Você entregaria o que Deus te deu como oferta, né, nas mãos de Deus? Você faria isso? Ana fez. Isso é assim, é extraordinário, sim. É algo que só Deus pode explicar, porque realmente é um coração voltado para Deus. Ana entendeu que da onde veio Samuel viria muito mais. Ana entendeu que o Deus que abençoou ela com Samuel iria abençoar ela muito mais. É isso que as pessoas não enxergam, né? Porque você recebe o primeiro salário e você não tem coragem de cumprir o voto. Porque você não tem a visão, você não enxerga que da onde veio aquela bênção ali, pode vir muito mais, né? Deus, ele pode te agradar muito mais, mas ele fez a primeira parte, né? Ele fez a parte dele e agora ele espera a tua. Aí sabe o que é que você faz? É para você dar só o dízimo daquele primeiro salário, mas você, ó, tranca a mão, né? É para você só cumprir o voto que você fez e você tranca o coração. Aí lá na frente, a conta vem. Lá na frente, né? Existe a lei do retorno. Você vai se encontrar naquela mesma dificuldade ou pior. E você vai correr para os pés de Deus, mas você deve se lembrar do voto que você fez e não cumpriu. Você deve lembrar da promessa que você fez e não cumpriu. Porque o teu coração, naquele momento, estava de um jeito. Quando você recebe a bênção, ele se torna outro. Você se deixa contaminar pela ganância, pelo quero mais, sabe? Eu quero é muito mais, eu não quero dar não, eu quero é receber mais. E aí acaba que muita gente acaba passando por aflição, acaba passando por agonia, acaba passando por sofrimento em todas as áreas da vida, não só na espiritual, mas também na secular. Acaba passando por enfermidades, aí você vai o quê? Bater na porta de novo, dizendo, Senhor, se o Senhor dessa vez me abençoar, eu te darei mais ainda. Me perdoa porque eu não te dei da primeira vez, mas da segunda vez agora eu vou te dar. E aí? Você acha que você merece? Que a palavra de Deus diz mesmo que nós não somos merecedores de nada. Glória a Deus pelo aquele que recebeu alguma bênção. E aí, você deveria ser atendido novamente? Você deveria ser atendida novamente? É um caso a pensar. Ana, ela mostrou aqui que ela foi fiel àquele que foi fiel a ela. E ela, quando levou o filho dela, ela levou para Eli, mas ela não enxergou como se ela tivesse entregado para Eli. Ela enxergou como se ela estivesse entregando verdadeiramente nas mãos de Deus. E é tão certo que a Bíblia fala, né, que mais lá na frente, fala que o Senhor chamou a Samuel. Por que que o Senhor veio visitar Samuel? Por que que o Senhor chamou Samuel?
porque Samuel já era de Deus. Eli, ele tomou de conta como um mordomo, mas a oferta, que era Samuel, não era de Eli. A oferta é de Deus. O dízimo não é de Eli, o dízimo é de Deus. O voto cumprido, quando você cumpre, você não está dando para o homem, você está dando para Deus. Mas hoje em dia, como é que tá? É assim, ó. Deus diz assim, ó. Você fez o voto, você vai pagar. E você recebe a bênção, você vai lá. Quando chega lá, você não enxerga a Deus recebendo, você enxerga o homem. E aí o coração tranca. Quantas pessoas se arrependem do que entregou na casa de Deus? Porque enxergou o homem e não a Deus. Mas a Bíblia, ela fala tanto do começo ao final, que tudo que nós fizermos com o coração voltado para Deus, quem que recebe? É Deus que recebe, tá? Então fica com essa palavra, que o Senhor Jesus te abençoe e que você seja fiel com aquele que foi fiel a você. Amém?